nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs da paróquia Santo Eugênio de Mazenot. Hoje, dia 30 de novembro, o santo do dia é Santo André. Vamos refletir o evangelho de hoje, de Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje fala de 4 personagens: os pescadores Pedro, André, Tiago e João. Pois esses 4 foram chamados para uma tarefa especial que mudou a sua vida e o mundo. Também nós, cada um de nós, é chamado por Deus para uma tarefa própria no mundo, uma tarefa só nossa. Jesus nos preparou para ela. Por isso, não podemos faltar do convite. A felicidade depende de muitos, depende de nós. A felicidade de muitos depende de nós. Pois a cada momento precisamos estar atentos para nunca deixar vazio nosso lugar. De certa forma, os pescadores de Pedro, André, Tiago e João eram pessoas humildes, pessoas simples, conheciam apenas a técnica da pescaria. E alguns deles eram até analfabetos, não sabiam ler nem escrever. Pois Jesus, quando passou, os convidou. E eles não titubearam, não tiveram dúvida. Seguiram a Jesus, largaram tudo o que tinha e seguiram a Jesus. Isto é um exemplo para nós. Nós temos também que seguir a Jesus e não ter dúvidas daquilo que vai acontecer lá na frente. Pois os apóstolos, eles não imaginavam que o fim deles era trágico também. Que quando Jesus foi sacrificado, foi morto, os cristãos começaram a ser perseguidos. E os apóstolos também viraram santos, porque foram martirizados. Pedro, para quem não sabe, ele foi crucificado também. Ele achou que não era digno de morrer como Jesus. Então ele pediu para que fosse crucificado de ponta cabeça. Vocês vejam como a fé da pessoa é grandiosa demais. Pedro não quis ser crucificado igual a Jesus, porque não se achava digno. Os outros apóstolos também foram martirizados. A Bíblia não fala da morte dos outros, mas todos foram sacrificados, foram santos, os 12 apóstolos. Então, nós que somos chamados por Deus, Jesus nos dá essa tarefa de proclamar o Evangelho, porque nós temos que incentivar vocês que estão nos vendo e ouvindo
para que isto seja um exemplo da fé dos apóstolos. E nós também não devemos ter dúvidas de tudo aquilo que passamos quando Jesus nos convida a seguir os seus passos. Pois é a fé que remove montanhas. Se você é chamado por Jesus, não titubie, não fique impressionado, não fique duvidoso, não tenha dúvida de nada. Segue a Jesus, que você receberá a recompensa. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado.